O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Editora Ide, página 117, livro 2, capítulo 4, Semelhanças Físicas e Morais. Questão 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmite também uma semelhança moral? Não, uma vez que tem a alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Questão 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande, como dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. Questão 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Questão 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança dos seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Questão 212. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um, aos vossos olhos. Questão 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre esses últimos? Não é uma regra que gêmeos sejam espíritos simpáticos, mas os espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Questão 214. Que pensar das histórias de criança que se agridem no ventre materno? Lendas. Para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente não levais em conta as figuras poéticas. Questão 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem. Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se reunirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. Questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa escravo, seus gostos serão diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma ou outra certas analogias, modificadas todavia pelos costumes de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Questão 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito que lhe imprime um certo caráter.
principalmente sobre o rosto, e é com fundamento que se designam os olhos como espelho d'alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos? Embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente. Seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprime sobre o rosto e mesmo ao conjunto de maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório mais humilde, podem-se encontrar expressões de grandeza e de dignidade, enquanto que sob o vestuário de um grande senhor vêem-se às vezes as expressões da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas saídas das posições mais obscuras adquirem, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram seu ambiente, ao passo que outras, malgrado o seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, senão como um reflexo do que foi o espírito?